Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Lucas Fonseca, para quem não me conhece, sou professor de estudos clássicos, línguas antigas, filosofia, artes liberais. E no vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre livros que você pode ler se você se interessa por educação clássica e, dentro do tema de educação clássica, sobre o quadrivium, isto é, as artes da geometria, aritmética, música e astronomia. Então, se você se interessa por esse tema, já deixe o curtir aí embaixo e vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, talvez muitas pessoas que estejam aqui no vídeo não conheçam o termo trivium e quadrivium. Bem, esses termos são termos que expressam e que nomeiam as 7 artes liberais, que eram as disciplinas propedêuticas introdutórias, que os antigos consideravam para o estudo da filosofia e da teologia e de todas as outras disciplinas mais avançadas. O trivium tem o seu nome porque ele indica 3 vias para que nós possamos aperfeiçoar nossa linguagem. Portanto, as 3 artes do trivium são gramática, lógica e retórica. Já no quadrivium, são as artes que referem a um número. Teria muito mais a falar sobre isso, mas podemos deixar em um primeiro momento que são as artes ligadas ao número. E entre essas temos a geometria, aritmética, música e astronomia. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 3 livros que podem ajudar a compreender de forma ainda mais profunda o que sejam as artes do quadrivium, certo? Perceba que o título do vídeo é 3 livros para que você saiba sobre o quadrivium. Ainda não são os livros que vão te ajudar a estudar essas próprias artes liberais, mas vão te dar uma visão geral sobre o que seja o quadrivium. Então, vamos para as indicações. A primeira indicação que eu dou para vocês é um livro chamado A República de Platão. Mas não indico esse livro inteiro agora para vocês compreenderem o quadrivium. Para que vocês compreendam o quadrivium, eu recomendaria vivamente que vocês lessem pelo menos o livro 7 da República de Platão. No livro 7 da República de Platão, nós temos a muito conhecida alegoria da caverna, na qual nós temos aquela imagem dos homens que estão dentro de uma caverna, desde a infância, eles querem sair desta caverna, e um desses homens é libertado. Ele é levado para... Ele vai tentando escalar aquela caverna, para que ele possa chegar até o topo, para fora daquela caverna, e que consiga ver a luz do sol, né? Mas esse homem, ele não consegue ver imediatamente a luz do sol, porque ele se acostumou tanto com a escuridão, que os olhos dele não estão preparados para isso, não é? Então, bem, a história do livro 7 da República é basicamente essa alegoria da caverna, na qual representa um pouco da nossa própria educação. A nossa educação também é um certo sair da caverna. Muitas pessoas não falam, e por isso que eu recomendo para vocês como primeiro texto, para que vocês tenham uma visão geral sobre o que é o quadrivium. Muitas pessoas não falam é que Platão, aqui pela boca de Sócrates, né? Platão ele fala que a forma pela qual nós saímos da caverna até a luz do sol, por assim dizer, ela tem um percurso que passa por determinadas disciplinas. E entre essas disciplinas ele fala da geometria, aritmética, música e astronomia. São as disciplinas do quadrivium. Ele fala basicamente que nós conseguimos fazer essa ascensão através das matemáticas. Então esse é um primeiro ponto interessante. Por quê? Porque as realidades que estão fora da caverna, elas são muito profundas, muito reais, né? Elas são muito belas. E, de certo modo, você só consegue alcançá-las caso você prepare a sua visão para enxergá-las posteriormente, né? E como se dá essa preparação para que nós compreendamos as coisas mais abstratas, as coisas mais complexas que estão fora da caverna? Nós precisamos acostumar a nossa mente com realidades mais abstratas. E entre essas realidades mais abstratas, nós podemos encontrar a matemática, as matemáticas, por assim dizer. Então, quando nós acostumamos a nossa inteligência a tratar dos números, nós tornamos ela mais apta a passar de coisas mais concretas e materiais para coisas mais abstratas e imateriais. Então, essa analogia que Platão usa para falar de educação, ela também tem uma ligação profunda com o quadrivium. Então, se você quer saber mais sobre o quadrivium, você deve ler com profundidade, deve ler, reler o livro 7 da República de Platão. A minha edição é da Edipro, recomendo vivamente. Tá bom? Segunda indicação é um livro em inglês, que eu preciso indicar para vocês, que esse livro eu recomendo sobretudo porque nós aqui no Brasil, muitas vezes, em vários lugares do mundo, nós temos uma visão que nos é dada desde a nossa infância, de que existem pessoas de humanas e outras de exatas. Ora, não há nada mais alheio à tradição das artes liberais, não há nada mais alheio à educação clássica do que esta visão de que existem pessoas que são de humanas e outras de exatas. Por quê? Porque todas as realidades, seja expressas pelas ciências humanas, seja pelas ciências exatas, elas expressam realidades que estão ao nosso redor. Portanto, homo sum et nihil humani a me alienum esse puto, dizia Terêncio. Isto é,
sendo homem, nada do que é humano me é alheio. Eu não penso que nada humano é alheio a mim. Tudo me interessa, porque eu quero compreender a realidade que me cerca. E tem um livro escrito por um grande matemático americano chamado Francis Su. O livro é Matemática para o Florescimento Humano. É um livro interessantíssimo, em que ele trata sobre o porquê a matemática ela é capaz de tocar nos desejos mais profundos do coração humano. Como a matemática ela pode tocar nosso desejo por sentido, nossa busca por amor, nossa busca por jogo, nossa busca pela beleza, nossa busca pela permanência, nossa busca pela liberdade. Parece que esses termos são muito alheios à matemática, mas não. O argumento desse autor, Francis Su, é que a matemática ela tem um valor para todos nós e todos nós podemos ser enriquecidos existencialmente, não somente intelectualmente, mas existencialmente na nossa vida por meio da matemática. A prova disso é que a ocasião deste livro foi uma troca de correspondência com um presidiário. Um rapaz havia sido preso, ia ter uma pena longa na prisão, e na prisão esse homem descobriu a matemática. E ele começou a se interessar tanto pela matemática, começou a devorar livros de matemática, e em certo momento ele tem algumas dúvidas e começa a mandar as dúvidas para o escritor deste livro, que foi presidente da Associação Americana de Matemática por alguns anos, né? E esse rapaz que estava na prisão, ele começou a enviar cartas para o matemático Francis Su, e eles foram trocando correspondência sobre a beleza do ensino da matemática. Então, em cada capítulo, nós temos uma dessas cartas e a resposta dessas cartas. Então, é muito interessante, né? Como a matemática enriquece nossa vida. Os capítulos são, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, né? Exploração. Como a matemática, ela favorece nosso senso de exploração, né? O outro, como a matemática, ela fortalece a nossa busca pelo sentido das coisas. Como a matemática, ela nos sacia o desejo que nós temos de diversão e de jogo. Como a matemática sacia nosso desejo de beleza. Então, é um livro extraordinário, recomendo vivamente que vocês conheçam esse livro. Estará na descrição do vídeo. O terceiro livro que eu recomendo para vocês é talvez o melhor livro que eu já li sobre quadril a nível de introdução. É um livro que, infelizmente, nós não temos em português, mas o nome do livro é Beauty for Truth's Sake, né? Basicamente sobre o reencantamento da educação, de um autor chamado Stratford Caldecott. E ele foi um escritor extraordinário que foi professor por muitos anos do Thomas More College, salvo engano, né? Que era um instituto até hoje muito famoso de artes liberais e educação clássica. E esse autor, ele escreveu este livro para mostrar como as artes liberais do quadrivium, elas são capazes de trazer para os nossos alunos um novo encanto pela educação. Então, nesse livro, por exemplo, ele começa falando nos primeiros capítulos sobre a tradição do quadrivium, como o quadrivium foi assimilado nas histórias. E ele fala uma coisa interessante. Ele faz a constatação de que, na tradição clássica, não existia essa ideia que nós temos hoje de pessoa de humanas, pessoa de exatas. Não, as 7 artes liberais, elas fecham um círculo de conhecimentos que todos precisam ter, e que todos são profundamente enriquecidos caso possuam esse conhecimento. Então, nesse primeiro capítulo ele trata disso. Depois ele fala um pouco sobre como a matemática, ela pode nos ajudar a contemplar a realidade que nos cerca. Ele mostra um pouco como os números, eles expressam algo de beleza aqui, né? Ele mostra as proporções, a beleza das proporções. Então, se vocês querem ensinar para os filhos de vocês, para os alunos de vocês, a amar a matemática, se vocês querem ensinar esse amor pela matemática, pelos números, vocês têm que encantá-los pela matemática através da beleza. E vocês não precisam somente olhar para páginas de um livro para entender isso. Vocês precisam olhar para a realidade que vos cerca. Então, ele traz algumas imagens de algumas proporções ligadas à astronomia. Então, esse é o livro realmente para você, educador, que quer fazer com que seu filho se encante, o seu aluno se encante pela matemática, pelas artes do quadrivium, pela geometria, aritmética, música e astronomia. Então, esses 3 grandes livros, A República de Platão, no livro 7, Matemática para o Florescimento Humano, do Francis Su, e Beauty for Truth's Sake, sobre o reencantamento da educação, sobre o encantamento na educação, do Stratford Caldecott, são as 3 indicações que eu trago para vocês, para que vocês saibam algo sobre o quadrivium. Ainda não são os livros que vocês devem estudar para estudar as próprias artes do quadrivium, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Escreva aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Comente aqui se você já conhecia algum desses livros, né? Escrevam aqui os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e até a próxima.